João 14, de 1 a 6. A igreja acompanha a leitura. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podeis sentar-vos. Convido o nosso irmão presbítero Silvio para que faça uma oração em voz alta. Ó Deus, em nome de Jesus estamos na Tua presença com o coração grato por tudo que temos recebido de Tuas mãos, ó Deus. Louvamos o Teu nome pelas nossas vidas, pela bênção da igreja e por tudo que Tu és, principalmente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra bendita, maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, Deus. Obrigado pela palavra lida, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através do nosso pastor, através da Tua palavra, que Ele possa falar de Ti, cheio do Teu Espírito, e que esta palavra cause impacto nas nossas vidas sempre, ó Deus, transformando o nosso ser, nosso agir, que a Tua bênção possa estar sobre nós na meditação e aplicação da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Nós vamos falar hoje sobre um texto que é chamado um texto para tempos difíceis. Embora aconteça com todos, passamos por tribulações, por situações difíceis, situações que nós jamais imaginávamos, coisas que não pensávamos que iriam acontecer. Na vida daqueles discípulos, algumas coisas estavam acontecendo, ia se desencadear outras coisas de graves consequências. E Jesus, então, prevenindo-os, consolando-os, advertindo-os, nesses capítulos aqui de João e seguintes, 14 seguintes, ele fala desses tempos de turbulência, desses tempos tormentosos, tempos de aflição. E esse é um texto bastante familiar. Eu creio, para mim, é extremamente familiar, porque está no meu imaginário, na minha infância, na minha adolescência. Aqui na minha casa, aqui em São Carlos, havia um quadro exatamente com esses versículos, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas tem sido um texto bastante familiar para muitas pessoas, que eu creio que é um texto de secar as nossas lágrimas, né? De encher-nos de coragem, porque a vida, apesar de todas as dificuldades que possamos enfrentar, essa vida tem que continuar. E esse, então, é um texto favorito, é um texto apropriado para os tempos de turbulência. E eu creio que ele se torna tão útil, esse texto, pelo fato de aqui nós encontrarmos a respeito do conforto, que é tão importante nós sentirmos os nossos corações confortados, a respeito da crença, e uma crença inabalável, firme, que tem faltado a essa geração, que tem faltado ao povo, de modo geral. E também a respeito do caminho, da pessoa ter uma perspectiva, ter realmente uma direção nessa vida. E esse texto nos fala de tudo isso. Ele fala de conforto porque o próprio Jesus sempre disse que esse mundo seria um lugar de
de problemas, mais especificamente de tribulações, de aflições. Ele disse: no mundo passais por aflições. Felizmente diz que passais, elas são passageiras, né? Elas não são permanentes, vocês haverão de passar por aflições. Quando Deus criou o ser humano e ele intentou que o homem pudesse ter descendentes e encher a terra de pessoas à imagem e semelhança de Deus e de comunhão com Deus, mas não foi isso que aconteceu. Com a queda dos nossos primeiros pais, se multiplicaram pessoas que não espelham a glória de Deus, mas se distanciam realmente de Deus, da verdadeira imagem de Deus, principalmente do que refere à santidade. Então o mundo é um mundo, desde então, um mundo em declínio, cheio de violência, decadência moral, pessoas, vidas destruídas e famílias destruídas. E nós sabemos quem veio com esse propósito, o arqui-inimigo, Satanás, que Jesus disse que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se ele puder pegar você e der um safanão, um giro, ele não tenha dúvida que ele o fará, né? Ele tem esse propósito. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Nós estamos vendo então todas essas aflições, né? O nosso país, a sua decadência moral e consequentemente a decadência econômica, as doenças aí endêmicas, filas, né, enormes de pessoas para serem vacinadas, praticamente um retrocesso, vamos dizer assim, e doenças infectas contagiosas, sem falar que a morte aguarda a todos. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, diz assim: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então todas essas dificuldades que estão aí, em alguns lugares mais e outros menos, em regiões, nosso país é tido hoje como um país de risco, de muito perigos, né? Aconselham-se turistas de alguns países para que não visitem determinadas regiões do nosso país. Mas a verdade, Jesus quer consolar aqueles que estão passando por problemas, quando esses problemas atingem mais de perto as nossas vidas. Às vezes, quando nós vemos na televisão, nós achamos que é uma coisa um pouco distante, né? Mas às vezes isso chega muito perto de nós e até nós. Jesus, ele disse àqueles discípulos que estavam também na iminência de enfrentar a morte do seu mestre, que era ele, e de tudo aquilo que haveria de acontecer na vida deles, as consequências que isso acarretaria. Jesus, ele é prometido como um consolador. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Então, nós encontramos aqui o profeta Isaías, né, falando: consolai, consolai o meu povo. Eu não vou ler todo o texto, mas ele termina essa parte dizendo: como o pastor apacenta o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Apresentando Jesus como o pastor. E Jesus sempre foi o pastor. E sempre foi o consolador. Mas era um consolador que fisicamente estaria temporariamente com os seus. Mas ele disse: eu vou mandar outro consolador para que permaneça, para que fique convosco para sempre. Então Jesus Cristo, enquanto ele está com seus discípulos, ele é um consolador.
agora que ele vai ascender aos céus, ele diz que vai mandar outro Consolador para que permaneça, e esse Consolador é o Espírito Santo. A Bíblia fala bastante de consolação. Nós encontramos também o apóstolo Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós somos contemplados com a consolação de Deus, mas para que sejamos canais de bênçãos, para que possamos também consolar aqueles que estão enfrentando tribulação. E são muitos. Todos os dias, em todos os lugares, nós deparamos com pessoas sofredoras, notícias que chegam até nós. E diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Paulo, ele vai dizer aqui das suas aflições, mas ele fala também da consolação que vem de Deus. E diz também o propósito dessa consolação, para que nós possamos também, por nossa vez, consolarmos a outras pessoas. Meus irmãos, os problemas que surgem, eles não pegam Deus de surpresa, né? E nós é que nos assustamos. Nós temos um texto que diz assim: naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, um temporal e Jesus dormindo no barco. E as pessoas então acordaram apressadamente a Jesus, apavorados, indagando dele: olha, mas o senhor não se preocupa, não te importas que nós pereçamos? E não é essa a nossa oração às vezes: Senhor, o senhor não está olhando, né? A situação que nós estamos enfrentando na nossa família, que eu estou enfrentando na minha vida, o problema com o qual eu estou me deparando. E nós vemos que Jesus, ele mansamente, soberanamente, porque ele é Senhor dos céus, da terra, do mar, ele diz: acalma-te, emudece, acalma-te, emudece, e fez-se bonança, e aquele barco pôde chegar ao seu destino. Meus irmãos, desde criança aprendemos a cantar, não temos cantado mais, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal, Ninguém está isento de problemas. Agora mesmo recebi uma notícia de um casal conhecido também de alguns daqui, que até poucos dias estavam felizes, tinham adquirido bens, estavam viajando, e agora está enfrentando uma doença terrível. Mas a esposa, crente, temente a Deus, confiante em Deus, está enfrentando agora essa situação que todos realmente podem passar. Nós passamos por situações que nós não imaginávamos, e passaram, e ainda passaremos por outras. Esse texto inspirou um hino, a letra de um hino, que diz: mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu,
eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. E eu creio que esse é o propósito de todos nós, né? Que nós temos um destino, nós temos um lugar, né? Que devemos chegar seguros, passando todas as tempestades da vida. E o que esses homens haveriam de enfrentar? Muitos deles não tinham ideia, mas Jesus, que conhece os seus, e com certeza ele viu no semblante daquelas pessoas. É interessante que depois nós vamos convivendo bastante tempo, né? Até no meu caso aqui, depois de tantos anos, né? A gente vai se conhecendo, as pessoas vão nos conhecendo, nós vamos nos conhecendo, e muitas coisas já não são surpresas, mas eles não tinham ideia do que iria suceder. Mas Jesus viu nos semblantes dele que eles estavam preocupados, que alguma coisa iria acontecer. E o que iria acontecer? Primeiro, um deles iria se desertar, iria abandonar os caminhos, os retos caminhos de Deus, de uma forma muito dolorida, né? Porque é muito triste quando alguém se apostata ou quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor. Era alguém que havia recebido toda a consideração, que esteve com Cristo, que nunca foi discriminado, e até na hora da traição, momentos antes, Jesus o chama de amigo. Fala: amigo, o que você veio fazer? Né? O que você pretende fazer? Então, um que nós conhecemos, que haveria de desertar, que haveria de traí-lo, outro haveria de negá-lo, mentiria. O grande apóstolo Pedro, né, que naquele momento ele fraquejou antes, mas depois a gente vê quando ele é cheio do Espírito, se transforma num homem corajoso, né, de grande valor, né? Mas ele disse que não conhecia Cristo. E às vezes a pessoa, mas ele chegou a dizer isso? Às vezes a pessoa pode falar, mas às vezes pode demonstrar por atos, por atitudes, dar aparência ou que ele não conhece verdadeiramente a Cristo. E os demais seriam dispersos, com exceção de João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Cristo no dia da ceia. Mas Jesus poderia curar a todos eles, como o fez. No caso de Pedro, que fracassaria, Jesus é sempre fiel. Ele mentiu, mas Jesus é sempre verdadeiro. Aqueles que testemunhariam sua morte brevemente, ele é a ressurreição e a vida. E nós vemos como Jesus recuperou esses homens, né? No caso de Pedro, nós vemos o incidente quando bastou um olhar de Cristo para Pedro, que Pedro se desmoronou, né? E Jesus não precisou dizer nada, só olhou para ele e Pedro começou a chorar, né? E desatou a chorar. E olha que Pedro era um homem forte, né? E a Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Chorar aí aqueles que choram pelos seus pecados. São pessoas sensíveis, isso está realmente se diluindo, né? As pessoas hoje não têm sensibilidade para com Deus, para com o próximo. E Jesus não perdeu nenhum deles, recupera Pedro, que se torna o grande líder, né, da igreja, o líder dos apóstolos. Recupera Tomé, e ele faz uma oração também nesses textos seguintes aí, ele fala: Senhor, daqueles que me deste, nenhum se perdeu, nenhum, exceto o filho da perdição. Todos os demais foram recuperados e foram ganhos. Então Jesus já está falando a eles que eles enfrentariam problemas devido à natureza humana, à fraqueza, né? E 3 dos mais íntimos chegaram até a dormir no momento em que Cristo precisava deles. Jesus falou: olha, o espírito na verdade está pronto. Aí é o espírito da pessoa mesmo, mas a carne é fraca, né? É aquela prontidão, né? Mesmo que Pedro tinha, que ia fazer, que jamais, né? Pessoas fazem muito isso no início, no final de um ano, do outro ano, aquelas promessas. Mas Jesus, ele quer que nós mantenhamos os olhos fixos nele.
Há um versículo que eu aprecio muito também no livro do profeta Isaías, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então Jesus está dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração. Esse texto ele é muito impressionante para nós, porque ele fala que o nosso coração não deve ficar perturbado. Diz, não se turbe o vosso coração. Ele quer que nós sejamos em paz. E diz também aqui a respeito de uma coisa importante, que é a fé. Diz, credes em Deus, credes também em mim. Exercer fé. Essa fé, nós encontramos um caso de quando alguém exerce fé, lá em Filipos, quando houve um terremoto, as portas do presídio se abalaram, se romperam, num momento de escuridão, quando os presos poderiam fugir, quando havia perigos, e o carcereiro apavorado fez a pergunta, que farei para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, essa crença, meus irmãos, ela é importante. E às vezes nós temos dificuldade para crer. Jesus diz assim, credes em Deus, credes também em mim. Isso é, acredite que eu te amo. Nós podemos ter algumas dúvidas nesse mundo, mas nós não podemos ter dúvida a respeito do amor de Deus, do amor de Cristo por nós. Jamais. Nós precisamos de uma prova, porque isso já está provado, que Ele morreu por nós, que Ele viveu e que Ele morreu por nós. Às vezes a nossa fé é pequena, mas a misericórdia, o poder de Deus é grande. Nós temos um incidente no Evangelho, quando um pai com um filho que às vezes se caía na água, às vezes no fogo, era possuído por um espírito maligno, e naqueles dias havia muitas possessões, porque quanto mais se era o céu vindo à terra, Jesus vindo aqui a esse mundo, os espíritos se revolucionaram e fizeram muitos estragos. Talvez hoje tenha isso, mas também existem outros métodos também de Satanás agir no presente. E esse homem levou o filho aos discípulos, os discípulos nada puderam fazer. Ele falou, olha, eu levei meu filho para os discípulos e eles foram incapazes, eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Então Jesus falou assim, mas se você crê, tudo é possível. E esse homem, entre lágrimas, ele falou assim, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. E parece aí uma coisa contraditória, mas na verdade ele cria, mas sentia que a sua fé era pequena, mas aquela disposição, aquela aceitação foi suficiente para que Jesus operasse e para que Jesus respondesse aquelas orações. Meus irmãos, os problemas com filhos são problemas que às vezes nós ficamos pensando das dificuldades, porque eles enfrentam muitas situações. Esses dias alguém estava dizendo, olha, os nossos jovens estão sofrendo muito, porque eles estudam demais, Alguns ficam deprimidos, alguns não têm perspectiva. Esse mundo tem tantos perigos, tantas atrações, tantas coisas. São diferentes questões. No caso era uma questão física, uma doença, mas esse pai entre lá foi, eu creio. Foi, se você crê, é possível. E aquele pai teve a saúde do seu filho recuperada. Então, esse texto é importante porque ele fala sobre conforto, não se turbe o vosso coração. E fala também sobre crença. Você crê em Deus e creia também em mim. E essa crença não pode ser uma dúvida, porque a Bíblia diz que o homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. O que é o homem de ânimo dobre? Ele quer e ao mesmo tempo não quer. Esse é como a onda do mar, que ele vai e vem constante. E Jesus sabia que esses homens precisariam receber esse dom da fé, de crença, porque os dias que se seguiriam seriam dias difíceis.
Nós sabemos que muitos deles pagaram com as próprias vidas. Não é? E temos aqui uma questão também nesse texto, que é uma questão e uma resposta, uma questão crucial, uma resposta. Quando Jesus falou que ele estava indo, eu falei, eu estou indo. Tá? Eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E quando ele disse isso, ele falou assim, e vós sabeis o caminho. Eu penso que Jesus já falou isso para despertar já a pergunta de Tomé. Tomé falou, vós sabeis o caminho? Tomé falou, eu não sei o caminho. Eu não sei nem para onde o senhor vai. Como é que eu vou saber o caminho? Não é? E essa questão, meus irmãos, também é uma questão do além-túmulo que tem acompanhado a humanidade em todos os tempos. Tomé gostou do que ele ouviu, mas ele não entendeu. E é uma coisa interessante com Tomé que ele não deixaria passar nada. Se ele não entendesse alguma coisa, ele iria falar, eu não entendi, eu não entendi. E ele então replicou, nós não sabemos, não sei para onde vais. Com certeza, ele queria ir ao céu, ele era autêntico, mas ele não sabia como chegar lá. Ele queria talvez encontrar uma fórmula, como chegar aos céus. E Jesus vem responder essa pergunta. Primeiramente, Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando nós pensamos em morada, nós pensamos no nosso lar. Como é gostoso o nosso lar. Todos nós gostamos de viajar, né? Mas chega um ponto que a gente quer o lugarzinho da gente, por mais simples que seja, a nossa casinha, o nosso lugar, né? O nosso ambiente. Diz assim, eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou receber vocês para que onde eu estou, estejais vós também. Demora para a gente aprender que lugar só tem sentido quando existem pessoas. No meu pastorado, eu tive uma família que fazia parte do rebanho de 3 pessoas, um pai, um filho e uma mãe. Eu ia lá, depois do culto, eles me esperavam invariavelmente. Né? Todo domingo, após o culto, se eu não fosse, o telefone tocava, estamos esperando, e nós íamos lá. Então, faleceu primeiro a mãe, né? Nova, faleceu o filho jovem. Mas aquela casa já não era mais a mesma casa, não era o mesmo lugar, porque a casa está relacionada a pessoas. Né? E eu vou a alguma igreja onde fui no passado, Bariri, tem algumas pessoas que são daquele tempo, mas mudou muito, algumas pessoas, alguns semblantes que nós vimos, já não estão lá quando eu fui pregar da última vez. Parece que não é a mesma coisa. Jesus falou assim, não é só morada, porque tem muita gente que está impressionado só com a morada. Ele falou, para que onde eu estou, estejais vós também. Eles tinham uma comunhão com Cristo, eles amavam a Cristo. E Cristo falou, eu não estou me separando de vocês, eu vou preparar uma morada, mas não é que vocês vão morar lá sozinhos, nós vamos morar juntos, e vocês também vão estar juntos. E essa pergunta, ela é muito importante de ser respondida, porque Jesus foi preparar a morada, e o Espírito Santo está nos preparando para habitar nessa morada. Não é qualquer pessoa que vai morar nesses lugares celestiais. Não é qualquer pessoa. Então, é preciso. Jesus ele vai preparar o lugar e o Espírito Santo vai nos preparar. E como que eu posso saber se o Espírito Santo está agindo na minha vida? É duro, meus irmãos, mas nós temos que confrontar as obras da carne e as obras do Espírito. Não é nós temos uma religião ou quaisquer outras coisas externas, mas mostrar realmente que habita em nós aquele fruto do Espírito, né, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses homens teriam muito que aprender, porque o Espírito Santo não seria apenas o Consolador, mas ia encorajá-los, ia prepará-los para o trabalho, e um dia eles iriam para esta casa, para essa morada. Ele disse, eu sou o caminho. Eu tenho uma facilidade para errar caminhos, né? Eu erro a estrada, tenho que fazer retorno. E a pessoa fala às vezes, às vezes dentro de uma cidade, você tem que ir para cá, virar para lá, tem não sei o que, vira para cá. Eu saio dali e já esqueci tudo. Parece que voltei no marco zero, né? E tem gente que tem dificuldade para explicar, né? Não é aquela história do posto ali, não, que tem a propaganda, né?
Mas a verdade é que Jesus ele não mostra o caminho, ele não fica só ensinando, ele fala, eu sou o caminho, eu sou o caminho. A pessoa vai procurar uma fórmula, vai procurar tantas coisas, mas é uma pessoa. Nós temos que estar unidos a Jesus, né? Ele é o caminho. Nós não corremos o risco de nos perdermos se nós estivermos ligados a Jesus. Então algumas pessoas falam assim, bom, mas isso, ficar pensando na vida futura não é uma boa maneira de viver a vida presente. Nós temos que viver a vida presente, não pensar na vida futura. Meus irmãos, isso não é uma voz de Deus, né? Eu creio que nós devemos viver sim bem a vida presente, de acordo com o que Deus, a vontade de Deus, preceptiva de Deus para nós, mas nós precisamos pensar nessa vida futura. Uma vida permanente, dizer, eu vou preparar um lugar e eu voltarei, vos levarei, nós estaremos juntos para sempre, né? E ele falou assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando ele diz ninguém, quer dizer ninguém mesmo, nenhuma pessoa de nenhuma nacionalidade, nenhum ser humano, ele pode ir ao Pai e também não pode ir por outro meio, e não pode ir por outra pessoa, somente através dele. Não há outra alternativa, né? Então, aí nós aprendemos que não há outro caminho e que a fé em Cristo nos levará aonde Ele está. Ele nos encontra e nós seremos levados aonde Ele está. O caminho quer dizer o caminho para a reconciliação para o alienado, para aqueles que está disperso. Nós nunca devemos desistir das pessoas, devemos orar por aqueles que as pessoas sejam reconciliadas com Deus, para que as pessoas se voltem para Deus, né? Essa é a nossa pregação, é a nossa oração. A verdade, hoje há muito subjetivismo, né? Cada qual quer fazer a sua verdade. Não, a verdade é objetiva, e a verdade é Jesus. Então, a verdade é uma luz que ilumina a mente. Satanás procura obscurecer, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas Jesus, ele é a verdade, é uma luz que brilha. E ele é a vida, regeneração. Isso é, a pessoa ser gerada novamente, nascer de novo. Então, meus irmãos, esse texto, ele fala dessas coisas tão importantes para nós. É um texto muito conhecido, muito fácil. Para que nós tenhamos o nosso coração em paz, mesmo nas maiores tempestades da vida. Nas maiores tempestades. Aquela tempestade que os discípulos enfrentaram, a questão exterior, né, o mar revolto, aquela situação toda, mas a tempestade está dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Como estaria no coração daqueles homens? Porque era inadmissível que as pessoas usassem tanta crueldade para com o mestre deles, que Jesus enfrentasse a morte. Eles não compreendiam essas coisas até então, né? Mas ele falou, olha, vocês mantenham o coração em paz, diante de quaisquer adversidades. Por quê? Vocês confiem em Deus, e eles haviam muito ouvido falar de Deus, do Pai, mas confiem em mim também, né? Confiem em mim, credes em mim. E falou, olha, porque existe uma morada, existem muitas moradas, aqui não é tanto de amplidão, a gente fala de mansões, né? Não é tantos compartimentos, mas a amplidão, quantidade de moradas, porque os filhos de Abraão são como a areia do mar, né? Lá em Apocalipse fala daqueles que eram de todas as raças, tribos e nações, existem muitas moradas. Pois se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso é uma realidade. Se não fosse assim, eu não ia dizer para vocês que eu estou indo, né? Ele precisava ir. Eu não posso ficar com vocês todo o tempo. Mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados. O Espírito Santo virá. Eu vou preparar a morada e o Espírito Santo vai preparar vocês para essa morada, no caminho de santificação. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, receberei para mim mesmo,
para que onde estou estejais vós também. Às vezes nós falamos, eu quero ver algumas pessoas no céu, né? E esse é um sonho de todos nós. Talvez os jovens não, porque o jovem talvez não tenha tanta facilidade para pensar nesses assuntos, né? Principalmente nos dias atuais. Deveria ter, né? Porque o que tem morrido realmente de jovens, né? E tantas dificuldades, e não significa que pensar nesses assuntos não esteja pensando também na vida presente. Ele disse, para que onde eu estou, nós queremos ver muitas pessoas lá, pessoas queridas, pessoas que amamos, e nossos pais, né? A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, esse é o mandamento que precisa ser dito, né? E a gente vê depois que muitos estão aí pondo, né, nas redes sociais, que saudade, né, dos meus pais e tal, né? Mas nós queremos ver muitas pessoas que partiram, mas nós queremos ver acima de tudo o nosso Salvador. Nós queremos ver e estar com Jesus. E essa dúvida de Tomé foi abençoada num certo sentido. A honestidade de Tomé foi, eu não sei caminho, não sei. E Jesus falou para ele assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, nesse tempo de turbulência, nós precisamos que a fé esteja presente no nosso coração. Credes em Deus, conforto, crença, e precisamos também ter uma resposta clara para essa situação, para a nossa perspectiva daqui para frente, né? Para o futuro. E nós sabemos que nós devemos estar ligados a Cristo. Não é um amontoado de ideias, mas é uma pessoa. E nós temos que estar com aquele que está preocupado com o nosso coração, com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas. Ele quer que nós creiamos nele, que ele responde às nossas orações, que nós vamos passar os temporais, não é? E que finalmente o barco haverá de chegar ao porto, haverá de chegar ao seu destino. Eu vou fazer uma oração nesse instante, vamos colocar-nos em pé. Ó Deus, nós te damos graças pelo livro sagrado, a Bíblia, é a tua palavra, ela é capaz de penetrar até o íntimo do nosso coração, no nosso ser. E Jesus Cristo, cuidando daqueles que lhe pertenciam, cuidando do coração dos corações daqueles seus discípulos, dizendo que eles deveriam exercer fé, que deviam ser homens crentes, que eles não estariam perdidos, sem perspectiva, mas que havia um caminho, e que esse caminho era Ele mesmo, que Ele é a verdade, Ele é a vida. Ó Deus, que não nos desviemos dessas verdades aqui apontadas, para que o nosso coração não se estremeça, para que não venhamos, ó Deus, a duvidar, mas a crer, e que saibamos que um dia estaremos nessa morada com aqueles que são teus filhos e, acima de tudo, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando dificuldades nessa noite. São inúmeras, ó Deus. Às vezes nós olhamos para questões estatísticas, mas há pessoas, Senhor, indivíduos, às vezes muito perto de nós, que estão lutando. Mas o Senhor é o Deus de todo consolo, de toda misericórdia. E assim como Jesus se compadeceu daqueles seus discípulos, e nós cremos que Jesus nos ama, e que nós tenhamos firme essas promessas, e sejamos, Senhor, realistas, que passamos sim por aflições, nós não as queremos, nós lutamos para evitá-las, e devemos fazê-lo, mas elas estão presentes. Mas Jesus tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Que no início desse ano nós possamos já caminharmos com passos firmes em comunhão com Cristo
e vermos, Senhor, muitas respostas de oração, muitos problemas resolvidos. Às vezes sentimos como aquele pai que disse: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé, entre lágrimas. Às vezes, Senhor, nos sentimos pequeninos, mas o teu poder é grande, o Senhor é fiel, e pedimos que nos dê realmente essa visão celestial e sabedoria para trilharmos a nossa vida nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.